A grande câmara redonda do Conselho Galáctico vibrava com as vozes de 100 espécies diferentes, orbes flutuantes de luz pairavam perto do teto, lançando brilho azul suave sobre os assentos em camadas que se erguiam em círculo ao redor da plataforma central de palestras. John Miller endireitou seu uniforme diplomático formal e respirou fundo. Depois de 15 anos como embaixador da Terra na Confederação Galáctica, ele se acostumou com os cheiros estranhos, a iluminação estranha e a sensação constante de ser desprezado. Hoje isso acabaria. O Conselho reconhece o embaixador Miller da Terra, anunciou o alienígena alto e magro no centro do pódio. A voz do grande ministro Qualfa ecoou pela Câmara, os seus antebraços erguidos para acalmar os murmuradores dos delegados. John subiu na plataforma, sentindo o peso de 7 bilhões de humanos sobre seus ombros. Ele olhou para os rostos dos membros do Conselho, alguns com olhos demais, outros sem nenhum, mas todos compartilhando a mesma expressão de tolerância do Conselho. Estimados membros do Conselho Galáctico, começou John, com a voz firme. Há 63 anos que a humanidade faz parte desta confederação. Nós seguimos suas regras. Vivemos dentro de suas restrições. Oferecemos nossa ajuda e habilidade sempre que necessário. Vários membros do Conselho mudaram de lugar. O representante Dravak estalou as mandíbulas no que John descobriu ser um sinal de impaciência. Ontem este Conselho aprovou a Resolução 5293-B, colocando limites adicionais à expansão humana e ao desenvolvimento tecnológico. John fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Este foi o teste final, um teste em que você falhou. Agora a Câmara ficou mais silenciosa. A delegada arqueliana se inclinou para a frente, com a testa escamada franzida. A humanidade manteve os seus sistemas de tradução, consertou as suas antigas redes de energia e encontrou soluções para problemas que os seus cientistas não conseguiram resolver durante séculos. No entanto, você ainda nos classifica como uma espécie em desenvolvimento com direitos limitados. John tirou um pequeno dispositivo do bolso e colocou-o na plataforma. Ele projetou um documento no ar. O selo oficial do governo unificado da Terra claramente visível. A partir de hoje, a Terra e todas as colônias humanas estão a notificar formalmente a sua retirada da Confederação Galáctica. Completaremos a nossa saída dentro de um mês galáctico padrão. A Câmara entrou em erupção. Alguns delegados ficaram de pé, outros bateram com apêndices em seus consoles. O representante da Vorsions, Zixtal, assistiu em silêncio, estreitando seus grandes olhos vermelhos. Qualfan bateu com seu bastão cerimonial no chão. Ordem. Teremos ordem. Quando o barulho finalmente diminuiu, a voz de Qualfan flutuou com condescendência. Embaixador Miller, certamente o seu governo compreende que nenhuma espécie em desenvolvimento pode sobreviver sem o apoio da Confederação. Suas colônias dependem de nossas redes comerciais. Suas naves usam nossos portões de salto. Esta é claramente uma tática de negociação. John sorriu pela primeira vez naquele dia. Não é. A humanidade decidiu trilhar seu próprio caminho. Você voltará, gritou o representante Dravak, sua voz acionando implantes tradutores por toda a sala. Quando seus sistemas falharem e suas colônias morrerem de fome, você voltará rastejando. O riso percorreu a câmara. John esperou que desaparecesse. Durante décadas, você subestimou os humanos. Vocês nos veem como primitivos porque somos mais jovens que suas civilizações. Você nunca parou para pensar que poderíamos estar observando, aprendendo e nos preparando. John pegou seu dispositivo e desceu da plataforma. A humanidade não voltará. Na verdade, suspeito que alguns de vocês poderão nos procurar em breve. Enquanto ele caminhava em direção à saída, o conselho irrompeu novamente em discussões e exclamações. John chamou a atenção de Zixtal, que lhe deu um pequeno aceno de cabeça no que poderia ter sido respeito ou preocupação. Do lado de fora, no corredor, a assistente de John, Patricia Dawson, esperava, com seu uniforme de almirante impecável e formal. Como eles reagiram? Ela perguntou. Exatamente como esperado, John respondeu. Eles acham que estamos blefando. Patrícia Milado. O comando da frota informa que todos os navios estão em posição.
A Operação Êxodo pode começar sempre que você der a ordem. John olhou para as portas fechadas da Câmara do Conselho e enviou o sinal. Chegou a hora da humanidade deixar este ninho e abrir nossas asas. Enquanto se afastavam, nenhum dos humanos percebeu o pequeno drone de monitoramento seguindo. É um registro de tudo com um único olho para um Zixtal muito preocupado. A almirante Patrícia Dawson estava na ponte da nau Capitânia da Terra, Resolute, observando a enorme exibição que mostrava centenas de naves humanas movendo-se pelo espaço mapeado. Cada ponto brilhante representava uma nave voltando ao território de controle da Terra. O site a encheu de orgulho e preocupação. Relatório de situação, disse ela à tripulação da ponte. Posto avançado de mineração em Viridian, 5 foram encerrados. Respondeu o tenente Ryan Ellis de seu posto. Todo o pessoal e equipamentos são carregados para transporte. A estação de pesquisa do sistema próximo apagou seus bancos de dados e está iniciando os procedimentos de partida. Adicionado oficial de comunicações Kate Nelson. Patrícia assentiu. E as equipes de manutenção do hub central? Isso é mais complicado, disse o chefe de segurança Greg Foster. Os alienígenas estão tentando convencer nosso povo a ficar, oferecendo pagamento duplo, direitos de cidadania, todo tipo de promessas que nunca fizeram antes. Patrícia aproximou-se da tela principal, estudando o maior ponto que representava o Centro Galáctico Central para o comércio. Esta enorme estação serviu como coração do comércio da Confederação, onde milhares de espécies comercializavam mercadorias de milhões de mundos. E durante 40 anos, os humanos tornaram-se silenciosamente aqueles que mantiveram os seus antigos sistemas em funcionamento. Diga-lhes para seguirem o plano. Patrícia ordenou. Todo mundo vai embora. Sem exceções. Do outro lado do espaço da Confederação, Zixtal, do Império Vorgiano, estava sentado em sua câmara privada, revisando relatórios com crescente preocupação. Como membro do Conselho de Nível Médio, ele teve acesso a informações ignoradas por outros representantes. Os dados na sua tela mostraram a verdadeira extensão da integração humana na infraestrutura da Confederação. Isto é pior do que eu temia, ele murmurou em seu auxílio. Os humanos mantêm 73% dos sistemas críticos em todo o espaço do Conselho. Veja esses números. Seu ajudante, um Vorgiano mais jovem chamado Krell, parecia preocupado. O Conselho acredita que outras espécies podem facilmente substituí-los. O Conselho está errado, disse Zixtal. A maioria das raças se especializa em suas próprias tecnologias. Os humanos são os únicos que podem trabalhar com os sistemas de todos. Eles entendem as antigas linguagens de máquina e as novas interfaces. Talvez devêssemos levantar estas preocupações oficialmente. Krell sugeriu. Zixtal riu amargamente. E admita que os macacos primitivos são essenciais. Os membros de alto escalão nunca reconheceriam tal coisa. De volta à Terra, a operação massiva continuou. John Miller percorreu o centro de comando global construído sob as montanhas rochosas. A enorme instalação subterrânea fervilhava de atividade enquanto os coordenadores administravam o maior movimento de pessoas na história da humanidade. Como estamos indo na hora certa? John perguntou à diretora do centro, Susan Rivera. Susan apontou para o relógio gigante de contagem regressiva na parede. Faltam 17 dias para o nosso prazo oficial de saída. Estamos adiantados na maioria das evacuações, mas alguns postos remotos estarão fechando. John assentiu, observando as telas que mostravam naves e tripulações humanas partindo de mundos alienígenas. E nossos projetos especiais. Susan levou-o para uma área segura onde menos pessoas trabalhavam em estações especializadas. O backup da operação está 92% concluído. Copiamos quase todos os sistemas críticos em que trabalhamos. O repositório de conhecimento será a coleção mais completa de tecnologia da Confederação já reunida. Bom, John disse calmamente. Eles nunca perceberam que enquanto nos observavam em busca de sinais de agressão, estávamos aprendendo como tudo funciona. No hub central, o engenheiro-chefe Peter Martinez revisou a desconexão final dos sistemas mantidos por humanos.
Sua equipe passou a última semana documentando tudo e treinando aprendizes alienígenas, mas ele sabia que não seria suficiente. Tem certeza que precisa sair? Perguntou Kron, um alienígena insetoide que trabalhou ao lado de Peter durante anos. A estação precisa de você. Peter olhou para o amigo com simpatia. Regras são regras, Kron. O conselho fez a sua escolha e agora nós fizemos a nossa. Mas o que acontece quando os sistemas primários falham? As rotinas secundárias estão escritas no antigo Praxion. Ninguém vivo entende essa linguagem, exceto seus programadores humanos. Peter deu um tapinha no exoesqueleto duro de Kron. Devias ter pensado nisso antes dos teus líderes decidirem que não valíamos a pena respeitar-nos. Enquanto Peter se afastava para embarcar no último navio de transporte, as luzes do corredor piscaram brevemente. O primeiro sinal dos problemas que virão. 2 meses após a partida da humanidade, o tenente Daniel Garcia sentou-se na estação de monitoramento a bordo do navio de observação Sentinel. Sua pequena equipe foi designada para o limite do que antes era o espaço da Confederação, observando a distância enquanto a ausência da humanidade começava a mostrar seus efeitos. Senhor, estou recebendo outra transmissão não oficial, disse a especialista M. Winters, com os olhos fixos na tela. É de um navio mercante trelaxiano. Daniel mudou-se para sua estação. Vamos ouvir. A mensagem foi reproduzida, instalando com estática. Este é o capitão Zoran do navio mercante Bright Star. Buscamos assistência técnica humana. Nossos sistemas de navegação estão falhando e não conseguimos nos conectar à rede central. Oferecemos pagamento em minerais raros. Por favor, responda. M olhou para Daniel. Esse é o 5º pedido de socorro hoje. Eles estão ficando mais desesperados. Daniel suspirou, registre isso com os outros. Encaminhe para o comando. Temos ordens estritas para não nos envolvermos. Do outro lado da sala, o analista Frank Hudson gritou. Tenente, você deveria ver isso. O hub central está apresentando grandes flutuações de energia. Na tela principal, a enorme estação espacial que servia como coração do comércio galáctico estava enfrentando problemas visíveis. As seções estavam ficando escuras. Então acendendo novamente. Os navios estavam se afastando dos portos de atracação. Grave tudo. Daniel ordenou. Isso é exatamente o que o almirante previu. Na Câmara do Conselho, o clima mudou de desdém para preocupação. O grande ministro Qualfon lutou para manter a ordem enquanto os representantes gritavam uns com os outros. Os sistemas automatizados de roteamento comercial estão offline há 3 dias. Gritou o delegado da Aliança Mercantil. As remessas estão se acumulando sem ter para onde ir. As matrizes de tradução são degradantes, acrescentou o outro representante. Alguns sistemas externos não conseguem mais se comunicar com os mundos centrais. Zeke roubou Rose de seu assento, seus olhos vermelhos examinando a câmara. Talvez seja a altura de solicitarmos formalmente assistência humana. Eles claramente compreenderam esses sistemas melhor do que imaginávamos. Qualfon se irritou, seu corpo magro enrijeceu. Absolutamente não. Não daremos essa satisfação a esses primitivos. Nossos melhores engenheiros estão trabalhando em soluções. Seu orgulho destruirá a Confederação. Zeke Robo respondeu, sua voz atravessando a câmara. Estes sistemas eram antigos quando a minha espécie chegou às estrelas. Os humanos foram os únicos que se preocuparam em realmente aprender como funcionavam. Na Terra, a presidente Samantha Powell reuniu-se com os seus conselheiros no Salão Oval. A sala estava tensa enquanto revisavam os relatórios das suas equipes de observação. Está a acontecer mais rapidamente do que esperávamos, disse o secretário da Defesa, Cal Bennett. Os sistemas centrais estão falhando. As rotas comerciais estão perturbadas e surgiram pelo menos 3 disputas fronteiriças sobre recursos. John Miller assentiu. Sem os sistemas automatizados de atribuição, as espécies competem por recursos que antes eram considerados garantidos. A presidente Powell bateu os dedos na mesa. Recebemos algum pedido oficial de assistência? Nenhum, respondeu John.
Embora os nossos postos de observação tenham registrado mais de 200 pedidos não oficiais de ajuda, o Conselho é demasiado orgulhoso para admitir que precisa de nós. E os canais não oficiais? Powell perguntou. Dr. Jeff Lawson, o consultor científico, falou acima. O pedágio de Zik no Império Vorcion tem sido o envio de mensagens codificadas sugerindo uma reunião privada. Ele parece entender a gravidade da situação. Powell se levantou e foi até a janela, olhando para o monumento a Washington ao longe, e marcou o encontro com o pedágio de Zik. É hora de estabelecer nossos termos. A Confederação deve compreender que só retornaremos como iguais, não como servos. De volta ao centro, o pânico se espalhava. O sistema de distribuição de alimentos falhou, deixando milhares de pessoas sem abastecimento. No centro de controle, engenheiros alienígenas discutiam sobre códigos incompreensíveis em telas antigas. Tente redirecionar pela matriz secundária. Gritou um técnico alto e tentáculo. Não posso. A linguagem é pré-confederação. Nenhum de nós pode lê-lo. Respondeu seu colega. No corredor escuro do lado de fora, um pequeno robô de manutenção reproduzia uma mensagem repetidamente. Falha do sistema iminente. Entre em contato com a equipe de manutenção humana. Mas não havia mais humanos para ouvir isso. 6 meses se passaram desde que a humanidade se retirou da Confederação. A capitã Lisa Ortiz assistiu à tela principal da estação de monitoramento próxima a Centauri com preocupação crescente. Pontos vermelhos brilharam na tela, mostrando conflitos surgindo em setores anteriormente pacíficos. Outro conflito no setor Cygnus foi relatado pelo oficial Sam Kelly. Os Dravak e os Veselos, um grupo de pessoas, relatou o oficial Sam Kelly. Os navios Dravak e Valerian estão lutando por um depósito de combustível. Lisa ampliou a área. Esse é o terceiro conflito de recursos esta semana. Os sistemas de distribuição automatizados devem ter falhado completamente. Eles têm, Sam confirmou. Sem esses sistemas dizerem a todos quem consegue o que, as espécies mais fortes apenas ficam com o que querem. Lisa fez anotações em seu diário. A Terra precisava saber exatamente como a Confederação estava desmoronando. Não por despeito, mas para se preparar para o que viria a seguir. O oficial de comunicações da estação gritou: Capitão, estamos recebendo uma mensagem direta do Dr. Alan Wong na Terra, prioridade 1. Lisa foi até a tela de comunicações onde aparecia o rosto do diplomata-chefe da Terra. Dr. Wong, este é um prazer inesperado. Capitão Ortiz, preciso dos seus relatórios imediatamente. Alan disse, sua expressão séria. As coisas estão acontecendo mais rápido do que o previsto. Tivemos 12 delegações alienígenas chegando na semana passada, todas buscando tratados separados com a Terra. Lisa ergueu as sobrancelhas. 12. Quais espécies? Principalmente civilizações de nível intermediário. Os arquelianos, trelaxianos, até mesmo representantes de Azifan. Eles estão rompendo com o Conselho. Vou mandar tudo o que gravamos, prometeu Lisa. A situação aqui está se deteriorando rapidamente. Na sala de reuniões presidenciais na Terra, o Dr. Alan Wong informou ao presidente Powell e ao seu gabinete sobre os últimos desenvolvimentos. A Confederação está a fragmentar-se, explicou, apontando para um mapa holográfico que mostra diferentes sectores coloridos. Estas regiões declararam efetivamente independência da autoridade do Conselho. O secretário de Defesa Bennett parecia preocupado. Eles estão formando uma frente unida contra o Conselho? Não, Alan respondeu. Esse é o problema. Está se tornando cada espécie por si. Os sistemas cuidadosamente equilibrados de partilha de recursos entraram em colapso. Alguns mundos já enfrentam escassez de alimentos. O presidente Powell estudou o mapa. O que eles estão pedindo de nós? Assistência técnica, principalmente, disse Alan. Eles querem que nossos engenheiros consertem seus sistemas defeituosos. Em troca, oferecem concessões notáveis. Direitos mineiros. Transferências de tecnologia. Até reconhecimentos territoriais. O Conselho sempre nos negou.
John Miller falou do seu lugar à mesa. Senhora Presidente, acredito que é hora de implementar a política de abertura que discutimos. Powell assentiu lentamente. Concordo. Prepare um anúncio formal. A Terra fornecerá assistência humanitária e técnica a qualquer civilização que reconheça o nosso estatuto soberano e concorde com termos de troca justos. Não permitiremos que seres inocentes sofram, mas não seremos secundários, não são mais cidadãos. Do outro lado da galáxia, na propriedade privada do membro do Conselho Zixtal, ocorreu uma reunião secreta. Zixtal deu as boas-vindas a representantes de 15 espécies diferentes, todos membros de nível médio do Conselho que previram o colapso iminente. A situação é pior do que o Conselho admite, disse Zixtal aos alienígenas reunidos. Os antigos sistemas que regulavam tudo, desde o comércio até aos controlos atmosféricos em milhares de mundos, estão a falhar. A maioria foi construída por espécies extintas há muito tempo. Somente os humanos tiveram tempo para entendê-los completamente. Um delegado de pele azul levantou um tentáculo. O que você propõe? Devemos romper com a posição do Conselho, disse Zixtal com firmeza. Forme uma coligação separada e solicite formalmente assistência humana. Isso é traição, disse outro representante com gás. É a sobrevivência, rebateu Zixtal. Você prefere manter seu orgulho enquanto seu povo morre de fome? Os humanos não vão voltar sozinhos. Devemos cumprir seus termos. Enquanto os delegados argumentavam, chegaram notícias que abalaram a todos. 3 navios de guerra Dravaka atacaram um posto de observação humana perto do setor próximo. A frota de defesa da Terra respondeu, destruindo 2 atacantes. Já começou, disse Zixtal severamente. Os desesperados estão se tornando perigosos. Se não agirmos agora, isto poderá evoluir para uma guerra total. À medida que a reunião prosseguia, nenhum deles notou a pequena câmera escondida no teto, transmitindo tudo para um muito interessado grande-ministro Qualphon. A outrora grande câmara do Conselho Galáctico era agora um cenário de desordem. Os delegados gritavam uns com os outros, batendo nas mesas e agitando os apêndices com raiva. O grande-ministro Qualphon havia perdido o controle dos procedimentos dias atrás. Agora ele simplesmente estava em seu pódio, observando o caos se desenrolar. A Federação Arqueliana exige ação imediata. Gritou um delegado alto de pele azulada. 3 dos nossos mundos coloniais perderam sistemas de suporte de vida. Milhões morrerão sem assistência técnica. O Império Dravak cuidará de seus próprios assuntos, contrariando o representante insetoide. Não precisamos de ajuda de humanos ou de qualquer outra espécie, uma cadeira de delegado menor de Stavanger pode ser vista. Fácil para você dizer. Seus mundos foram construídos com sua própria tecnologia. Muitos de nós vivemos em estações antigas que nunca compreendemos totalmente. Qualphon bateu em seu cajado cerimonial, mas poucos notaram. A sua autoridade desmoronou-se juntamente com os sistemas que outrora mantinham o funcionamento da Confederação. Naquele momento, as portas da Câmara se abriram. Os seguranças entraram, escoltando Zixtal e vários delegados de sua reunião secreta. Suas mãos e tentáculos estavam amarrados. Atenção, a voz de Qualphon finalmente cortou o barulho. Esses traidores foram pegos conspirando contra o Conselho. Eles planejam formar uma facção dissidente e aliar-se aos humanos. A Câmara ficou em silêncio por um momento, depois explodiu novamente, desta vez com alguns delegados gritando apoio a Zixtal. Talvez eles estejam certos. Chame a voz lá de trás. É melhor procurar ajuda do que ver o nosso mundo morrer. Nas profundezas do espaço arqueliano, o engenheiro-chefe Benjamin Ross liderou uma equipe de especialistas humanos em direção a uma enorme instalação de energia. O navio deles havia chegado poucas horas antes, respondendo a um pedido urgente que contornava completamente a autoridade do Conselho. A situação é crítica. Explique o guia Arquelian que os conduz pelas instalações. O sistema de contenção de antimatéria está falhando. Se entrar em colapso, 3 sistemas estelares serão destruídos. Ben assentiu, estudando as leituras em seu tablet. A arquitetura do código é praxiana antiga, como a maioria dos sistemas realmente antigos.
já trabalhamos com isso antes. Sua equipe configurou o equipamento e começou a se conectar aos computadores da instalação. Os engenheiros arquelianos observaram com espanto enquanto os humanos navegavam pelos sistemas incompreensíveis com facilidade praticada. Como você entende essas línguas antigas? Um perguntou. Ben sorriu enquanto seus dedos voavam pela interface. Os humanos são curiosos. Quando encontramos esses sistemas, não ficamos satisfeitos apenas em saber que funcionavam. Queríamos saber como e por quê. Passamos décadas decodificando-os enquanto as corridas do Conselho se contentavam em deixá-los correr sem entendê-los. Após 6 horas de intenso trabalho, o sistema de contenção se estabilizou. As luzes de alerta ficaram verdes em toda a instalação. O administrador arqueliano curvou-se profundamente diante de Ben e sua equipe. A Federação Arqueliana está para sempre entre os mortos da humanidade, disse ela formalmente. Nosso governo assinará o tratado oferecido pela Terra imediatamente. Status igualitário, troca aberta de conhecimento, defesa neutra. De volta à Terra, o presidente Powell discursou em uma coletiva de imprensa lotada. Hoje marca um ponto de viragem, anunciou ela. 17 antigas espécies da Confederação assinaram agora tratados com a Terra sob a nossa política de mão aberta. A ajuda humanitária está a fluir para os mundos afetados e as nossas equipas técnicas estão a resolver as falhas mais críticas dos sistemas. Uma repórter levantou a mão. Senhora Presidente, e as acusações do Conselho de que a Terra está a dividir deliberadamente a Confederação? A expressão de Powell endureceu. A Confederação começou a desmoronar no momento em que descartou o valor da humanidade. Não sabotamos nada quando partimos. Simplesmente deixamos de manter o que nunca foi devidamente apreciado. Em uma cela secreta na estação do Conselho, Sistal estava sentado sozinho. Os guardas haviam levado os outros delegados horas atrás. Ele se perguntou se eles enfrentariam a execução por sua traição. A porta se abriu, revelando o grande ministro Qualphon. O outrora orgulhoso líder parecia cansado, com a pele pálida. Você estava certo, Qualphon disse calmamente. Os sistemas estão falhando mais rápido do que podemos entendê-los. Então me solte, respondeu Sistal. Deixe-me contatar os humanos oficialmente. Os forenhas de Qualphon se cerraram. É tarde demais. O Conselho de Emergência votou. Usaremos a força militar para colocar os mundos separatistas de volta na linha e capturar especialistas técnicos humanos para forçar a sua assistência. Sistal olhou horrorizado. Você está declarando guerra à humanidade. Isso é uma loucura. Isso é sobrevivência. Qualphon respondeu, usando as próprias palavras de Sistal contra ele enquanto se virava para sair. A comandante Olivia Martinez estava na ponte do navio humanitário Hope, observando enquanto sua tripulação coordenava os suprimentos de socorro para a colônia Trelaxiana abaixo. O mundo outrora próspero agora sofria com falhas nos processadores atmosféricos e nos sistemas de produção de alimentos. As equipes médicas relatam 2.300 casos de desnutrição, disse seu primeiro oficial, Paul Urai. Os seus sistemas de síntese alimentar falharam há semanas. Olivia assentiu severamente, leve nossos especialistas agrícolas até lá. Quero que esses sistemas voltem a funcionar dentro de 48 horas. Uma jovem oficial de comunicações saiu de seu posto. Comandante, mensagem urgente do Comando Terrestre. Foram detectadas forças do Conselho movendo-se em direção a este sistema. A expressão de Olivia endureceu. Quanto tempo até eles chegarem? 6 horas na velocidade atual. Continue a operação de socorro, ordenou Olivia. Mas prepare o navio para uma partida de emergência, se necessário. E alerte nossos navios de escolta. 2 naves de combate humanas pairavam em órbita, protegendo a missão humanitária. Os líderes do Conselho deixaram claras as suas intenções. Usariam a força para manter o seu controle e adquirir conhecimentos humanos por todos os meios necessários. Na Terra, o Dr. William Jackson revisou os últimos relatórios de todo o espaço da antiga Confederação. Como o principal xenosociólogo do Tribunal Diplomático Humano, ele acompanhou como diferentes culturas alienígenas estavam respondendo à crise em curso. É fascinante.
Ele disse à sua colega doutora Megan Lewis que espécies que eram tradicionalmente aliadas a facções anti-humanas estão agora adotando rapidamente práticas humanas. Em sua tela, imagens mostravam mundos alienígenas onde os humanos eram agora recebidos como heróis. As crianças arquelianas estavam aprendendo as línguas da Terra. Os engenheiros da Zifin estavam estudando manuais técnicos humanos. Até mesmo algumas colônias Vorcion começaram a exibir símbolos culturais humanos. O Conselho sempre temeu que a influência humana se espalhasse, observou Mega. É por isso que eles nos mantiveram restritos todos esses anos. William assentiu. Eles temiam a cultura contaminação mais do que a ameaça militar. E agora está acontecendo de qualquer maneira. Por que estamos a ajudar as pessoas enquanto elas não protegem os seus próprios cidadãos? A conversa foi interrompida quando um assessor entrou correndo. Dr. Jackson, recebemos uma transmissão criptografada de dentro do espaço do Conselho. Ed Zixtal. O rosto do membro do Conselho Vorcion apareceu na tela. Seus olhos vermelhos disparando nervosamente como se tivesse medo de ser descoberto. Dr. Jackson, tenho pouco tempo. Qualfon ordenou uma ação militar contra naves humanas e mundos aliados. 3 grupos de batalha já foram mobilizados. William se inclinou para a frente. Detectamos algum movimento, mas nada dessa escala. Eles estão usando rotas hiperespaciais mais antigas para mascarar sua abordagem, explicou Zixtal. Eles planejam capturar suas embarcações humanitárias e fazer prisioneiro o seu especialista. Por que você está nos contando isso? William perguntou. Você está arriscando sua vida. O rosto de Zixtal mostrava uma determinação sombria. Por que esse caminho leva à destruição? O Conselho está a morrer, mas recusa-se a aceitá-lo. Transmiti os planos de batalha para este canal. Diga a seu pessoal, Dr. Jackson. No limite do espaço humano, o almirante Dawson recebeu o aviso e imediatamente ordenou que a frota de defesa alertasse o status. Em poucas horas, 25 navios de combate deslocaram-se para proteger missões humanitárias em todo o antigo território da Confederação. No sistema Trelaxiano, o comandante Martinez observou 2 naves de guerra do Conselho emergirem do hiperespaço mais cedo do que o esperado. Eles mudaram de rumo, relatou seu oficial tático. Aproximando-se rapidamente. Olivia ativou as comunicações em todo o navio. Pessoal, protejam suas estações. Equipes médicas, continuem seu trabalho pelo maior tempo possível. Não abandonaremos estas pessoas a menos que seja absolutamente necessário. Os navios do Conselho transmitiram uma mensagem. Nave humana, desliguem os motores e preparem-se para serem abordados. A resistência será enfrentada com força. Olivia estava prestes a responder quando 3 naves de defesa humana apareceram atrás das naves do Conselho, carregando armas. Este é o Capitão Eric Jordan da Força de Defesa da Terra. Chegou uma nova transmissão dirigida às naves do Conselho. A nave que você está ameaçando está em uma missão humanitária protegida pela lei interestelar. Afaste-se imediatamente ou enfrente as consequências. Por um momento tenso, nada aconteceu. Então os navios do Conselho começaram a se afastar. Eles estão recuando. O oficial tático anunciou. Alívio evidente em sua voz. Olivia soltou a respiração que estava prendendo. Diga ao Capitão Jordan que agradecemos a escolta. E avise as equipes médicas que podem continuar seu trabalho. À medida que as naves do Conselho desapareciam no hiperespaço, Olivia sabia que isto era apenas o começo. O Conselho estava ficando desesperado. E poderes desesperados muitas vezes faziam escolhas perigosas. 1 ano se passou desde a saída da humanidade da Confederação. O embaixador John Miller ajustou seu uniforme formal enquanto se preparava para entrar novamente na Câmara do Conselho. Desta vez ele não estaria sozinho. Atrás dele estavam representantes de 27 espécies da antiga Confederação que assinaram tratados com a Terra. Você está pronto para isso? O embaixador perguntou ao representante archeliano ao lado dele. João assentiu. Há 1 ano, eles riram quando eu disse que estávamos indo embora. Vamos ver se eles ainda estão rindo agora. As enormes portas da Câmara se abriram.
Dentro da sala estava apenas meio cheio. Muitos assentos permaneceram vazios. Abandonado por espécies que se juntaram à humanidade ou simplesmente desistiram da confederação falida, o grande ministro Qualphon parecia muito mais velho do que quando John o vira pela última vez. A pele alta do alienígena estava acinzentada e seus antebraços pareciam tremer ligeiramente quando ele os levantou pedindo silêncio. O Conselho reconhece o embaixador Miller da Terra e o seu delegados. Qualphon anunciou sua voz sem a confiança anterior. John caminhou até a plataforma central, sentindo-se muito diferente do que há um ano. Então ele ficou com raiva e determinado. Agora ele sentia apenas uma certeza calma. Estimados membros do Conselho Galáctico, começou John. Há um ano eu estive aqui para anunciar a retirada das humanidades da Confederação. Hoje volto com uma proposta. Ele ativou um pequeno dispositivo que projetou no ar um documento detalhado. Este é o estatuto de uma nova organização, a Cooperativa Interestelar. Ao contrário da Confederação, reconhece todas as espécies sencientes como iguais. Não há classificações em desenvolvimento ou avançadas. Todos os membros têm voz igual e direitos iguais. Murmúrios se espalharam pela Câmara. Alguns delegados inclinaram-se para a frente com interesse. Outros franziram a testa ou estalaram as mandíbulas em desagrado. Metade da confederação já entrou em colapso. João continuou. As suas tentativas militares de forçar os antigos membros a voltarem à linha falharam. As vossas economias estão em dificuldade sem que a humanidade do sistema seja mantida. Um delegado da parte de trás gritou. Então você volta para se gabar de nossos problemas. João balançou a cabeça. Não, voltamos para oferecer uma mão a quem está disposto a construir algo melhor. A cooperativa já inclui 48 mundos. Convidamos todos vocês a se juntarem a nós, não como governantes ou súditos, mas como parceiros. A oficial de segurança, Nicole Franklin, atrás da delegação humana, notou movimento na galeria superior. Sua visão aprimorada captou um brilho de metal, uma arma apontada para o embaixador Miller. Sem hesitar, Nicole sacou sua arma e disparou um tiro perfeito que arrancou a arma do punho do suposto assassino. Mais 2 agentes de segurança humanos subjugaram rapidamente o agressor. Um leal ao conselho de uma das antigas espécies de elite. A Câmara explodiu em caos. Alguns delegados se esconderam em seus assentos enquanto outros gritavam acusações. John Miller permaneceu parado calmamente na plataforma central. Quando a ordem finalmente retornou, ele falou novamente. Mesmo agora, quando chegamos em paz com uma oferta de cooperação, alguns responderiam com violência. É por isso que o antigo sistema falhou. Foi construído com base no medo e no controle, não no respeito mútuo. Ele olhou diretamente para Qualphon. A escolha é sua. Continue vendo sua confederação desmoronar ou ajude-nos a construir algo que possa durar. As mãos de Qualphon tremiam mais visivelmente agora. Você nos pede para entregar tudo o que construímos ao longo de milhares de anos. Não, John respondeu gentilmente. Pedimos que você evolua. Reconhecer que o futuro pertence àqueles que conseguem trabalhar juntos apesar das suas diferenças. Para a surpresa de todos, Zixtal levantou-se. Embora recentemente libertado da detenção, foi-lhe permitido manter a sua posição devido ao apoio crescente entre os moderados. Eu, por exemplo, já vi o suficiente, anunciou Zixtal. O Império Vorcion se juntará a esta cooperativa. Um por um, outros delegados se levantaram. Alguns provisoriamente, outros com convicção. Quando John deixou a Câmara, quase metade dos restantes membros do Conselho manifestaram interesse em aderir à nova aliança. Lá fora, Nicole se aproximou dele. Foi por pouco, embaixador. John assentiu, olhando para as portas da Câmara do Conselho. As mudanças mais difíceis sempre são. Mas acho que viramos uma esquina hoje. À medida que se afastavam, a antiga Câmara do Conselho parecia menor do que antes. Uma relíquia de um sistema cujo tempo já passou. 5 anos se passaram desde a formação da Cooperativa Interestelar.
A almirante Patricia Dawson estava na grande janela do Luna Assembly Hall, observando delegados de mais de 200 espécies chegando para a reunião anual. A Lua da Terra tornou-se o centro de uma nova comunidade galáctica, construída com base no respeito mútuo e não em hierarquias antigas. Que visão, não é? Perguntou uma voz familiar. Patrícia se virou e viu John Miller se aproximando. Embora não seja mais um embaixador, ele permaneceu um respeitado conselheiro dos atuais representantes da Terra. Ainda acho difícil acreditar às vezes. Patrícia admitiu que há 5 anos éramos considerados pouco dignos de um lugar à mesa. Agora eles vêm até nós. Abaixo deles, a grande praça reunia diversas formas de vida. Alguns flutuavam em plataformas antigravitacionais, outros moviam-se sobre múltiplas pernas ou tentáculos. Todos eram membros iguais da cooperativa Positivo. Os últimos relatórios mostram que o volume de comércio ultrapassou os níveis anteriores ao êxodo, disse John. E os sistemas recentemente adaptados são mais eficientes do que os antigos que costumávamos manter. Patrícia assentiu. Porque agora todos contribuem para sua manutenção, em vez de depender de humanos para fazer todo o trabalho. Dentro do grande salão de assembleias, o professor Richard Coleman preparou-se para iniciar sua palestra. O que começou como uma pequena aula sobre relações entre humanos e alienígenas tornou-se um aprendizado obrigatório para pessoal diplomático de todas as espécies. Seu curso, História Galáctica, a Queda da Confederação e a Ascensão da Cooperativa, tornou-se famoso em todo o espaço conhecido. Alunos de todas as formas e tamanhos lotam o auditório. Alguns necessitavam de câmaras atmosféricas especiais, outros iluminação especial, mas todos vieram para aprender. A lição crítica do Êxodo, explicou Richard à sua turma, não foi que a humanidade era essencial para a civilização galáctica. Foi que a hierarquia rígida da Confederação impediu a verdadeira cooperação. Uma alta estudante arqueliana levantou a mão, mas não foi o conhecimento técnico humano que salvou muitos mundos quando os sistemas falharam? Ricardo sorriu. Inicialmente, sim, mas a verdadeira revolução veio depois, quando começamos a ensinar em vez de simplesmente fazer, quando o conhecimento passou a ser partilhado em vez de acumulado. Em órbita em torno de uma estrela distante, Zixtal, agora servindo como diplomata cooperativo sênior, reuniu-se com o almirante Dawson a bordo do navio de exploração Discovery. Eles observaram enquanto equipes de cientistas de espécies mistas se preparavam para a primeira missão além dos limites do espaço conhecido. Quando o Conselho admitiu humanos pela primeira vez na Confederação, muitos temeram que você fosse perturbador. Zixtal disse, seus olhos vermelhos refletindo a luz das estrelas. Eles estavam certos, mas não da maneira que esperavam. Patrícia observou a equipe diversificada trabalhando em conjunto perfeitamente. Os humanos trabalharam ao lado dos Vorgianos, dos Arquelianos e até mesmo das ex-elites do Conselho. Às vezes, os sistemas precisam de interrupções para evoluir. Zixtal emitiu um som que Patrícia descobriu ser uma risada vorgiana. Você sabe o que o grande ministro Qualfan disse antes de renunciar? Ele disse que o maior erro foi subestimar a verdadeira força da humanidade. Qual não foi a sua tecnologia ou mesmo a sua adaptabilidade? Zixtal respondeu, mas a sua capacidade de ver além das diferenças e formar conexões. Embora víssemos uma galáxia dividida por espécies e estágios evolutivos, vocês viam potenciais aliados em todos os lugares. Na Terra, a presidente Samantha Powell, agora no seu último ano de mandato, assinou os últimos tratados com antigos resistentes do Conselho. As poucas facções isolacionistas que resistiram à mudança reconheceram finalmente que o futuro estava nas mãos da cooperativa. Com estas assinaturas, anunciou ela à imprensa reunida, a transição está completa, a Confederação Galáctica está oficialmente dissolvida e todos os antigos membros aderiram à cooperativa. Um repórter perguntou, olhando para trás, a humanidade planejou esse resultado quando você deixou o conselho? Powell sorriu pensativamente. Não saímos para ver a Confederação cair. Saímos porque merecíamos coisa melhor. O fato de outros terem chegado à mesma conclusão não foi nosso desígnio. Foi o resultado natural de um sistema falho que precisava mudar. À medida que a noite caía sobre a nova sede cooperativa em Luna, luzes de 1000 mundos diferentes brilhavam numa grande cúpula.
As estrelas acima não representavam mais civilizações distantes e separadas, mas partes de um todo conectado. No dia em que a humanidade partiu, o Conselho Galáctico realmente caiu no caos. Mas desse caos emergiu algo mais forte, uma verdadeira comunidade de iguais que alcançam juntos as estrelas.